no Estojo, por Chekhov. Tradução Tatiana Belink, Global Editora, canal Le Conde. Para os ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix Apoia Seu Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Os links estão no descritivo. Assim como é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou também tornando-se membro aqui do canal. Há diversos valores e possibilidades que podem ser canceladas a qualquer momento, ou dado continuidade, caso meu trabalho algo valha. Começa a R$ 2,00, R$ 1,99 ao mês. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito. Tudo isso me ajuda muito em termos de engajamento, na disseminação destes conteúdos, enfim, ampliação do meu trabalho. Então, muito obrigada a quem puder fazê-lo. E obrigada também pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. O Homem no Estojo. Bem na beira da aldeia de Mironozitsky, no galpão de Starosta Prokov, acomodaram-se para o pernoite os caçadores retardatários. Eram apenas dois, o médico veterinário Ivan Ivanich e o professor de ginásio Burkin. Ivan Ivanich tinha um sobrenome duplo bastante estranho, Timcha Gimalaisky, que não lhe assentava de todo, e em toda a província ele era chamado simplesmente pelo nome e patronímico. Morava perto da cidade, na caudelaria, e vinha agora para a caçada, a fim de respirar um pouco de ar puro. Já o professor de ginásio Burkin hospedava-se a cada verão com os condes P, e nessa região, já havia muito, era pessoa familiar. Eles não dormiam. Ivan Ivanich, um velho alto e magro de longos bigodes, estava sentado do lado de fora, junto da porta, fumando seu cachimbo. A lua iluminava. Burkin estava dentro, deitado sobre a palha, e não era visível na escuridão. Contavam toda sorte de histórias. A propósito, falavam que a mulher de Starosta, Mavra, uma mulher sadia e nada tola, nunca saiu em toda a sua vida da sua aldeia natal. Nunca viu nem a cidade, nem a estrada de ferro, e passou os últimos 10 anos sentada atrás do fogão, e só à noite saía para a rua. "O que é de estranho nisso?" disse Burkin. "Gente solitária por natureza que, como Bernardo Eremita, o caramujo procura ficar na sua casca, existe muita no mundo. Pode ser que haja aqui um fenômeno de atavismo, uma volta àquele tempo em que o antepassado do homem ainda não era um animal social e vivia solitário na sua caverna. E pode ser que isso seja simplesmente uma das variantes do caráter humano. Quem o sabe? Eu não sou um naturalista e não me cabe tocar nesta espécie de questão. Eu só quero dizer que gente como a Mavra não constitui um fenômeno raro. Por exemplo, nem é preciso procurar longe, faz uns 2 meses morreu na nossa cidade um certo Bielikov, professor de grego, meu companheiro. O senhor de certo ouviu falar dele. Ele era notável pelo fato de sempre, mesmo com tempo muito bom, sair de galochas, de guarda-chuva e invariavelmente trajando um sobretudo quente forrado de algodão e capitonê. Trazia o guarda-chuva dentro da bainha, o relógio um estojo de camurça cinzenta, e quando tirava do bolso o canivete para apontar o lápis, até o canivete estava dentro de uma bainha. E o seu próprio rosto parecia estar dentro de um forro, porque ele o escondia o tempo todo dentro de uma gola levantada. Usava óculos escuros, suéter de lã, tapava os ouvidos com algodão, e quando tomava uma carruagem de aluguel, sempre mandava levantar a capota. Numa palavra, observava-se nesse homem uma constante e invencível ânsia de se envolver num invólucro, criar para si mesmo, por assim dizer, um estojo que o isolasse e o protegesse de influências externas. A realidade o irritava.
assustava-o, mantinha-o num estado de constante inquietação e, quiçá, para justificar essa sua timidez, havia sua repugnância pelo presente. Ele sempre louvava o passado e aquilo que nunca existiu. E os idiomas antigos que ele lecionava eram, na realidade, para ele as mesmas galochas e o guarda-chuva, nos quais se escondia a vida real. «Oh, como é sonora e como é bela a língua grega!» dizia ele com expressão delicada. E, como que em prova de suas palavras, apertava os olhos e, erguendo um dedo, pronunciava «Antropos». Também o seu pensamento, Bielikov procurava guardar num estojo, sim. Claros para ele eram tão somente as circulares e os artigos de jornal nos quais se proibia alguma coisa. Quando numa circular proibia seus alunos sair para as ruas depois das 9 horas da noite, ou em algum artigo proíbe-se o amor carnal, isto para ele ficava claro, definido. É proibido e basta. Na permissão e na licença, porém, sempre ocultava-se para ele um elemento duvidoso, algo indeterminado e vago. Quando na cidade permitiam um grupo dramático de amadores ou um círculo de leitura, ou uma casa de chá, ele balançava a cabeça e dizia baixinho: «Claro, naturalmente é assim. Tudo isso é muito bom, mas tomara que não aconteça alguma coisa». Qualquer espécie de infração, transgressão ou desvio das regras levavam-no à depressão. Embora aparentemente, que lhe importaria? Se algum dos companheiros atrasava-se para a reza ou chegava-lhe aos ouvidos alguma travessura dos ginasianos, ou um boato de que uma monitora de classe foi vista à noite com um oficial, ele ficava muito, muito perturbado e repetia: «Tomara que não aconteça alguma coisa». E nas reuniões pedagógicas ele simplesmente nos oprimia com suas cautelas, suas cismas e suas considerações puramente de estojo, a respeito de que, presumivelmente, a juventude comportava-se mal nos ginásios femininos e masculino e faz muito barulho nas classes. Ai, que alguma coisa não chegue ao acontecimento da direção. Ai, tomara que não aconteça alguma coisa. E que talvez fosse muito bom expulsar o Pietrov da 2ª série e o Yegorov da 4ª. E o que acontecia? Com seus suspiros e queixumes, com seus óculos escuros no rosto, pálido e pequeno, sabe, um rosto pequeno como o de uma fuinha, ele nos pressionava a todos. E nós cedíamos, Diminuíamos as notas de comportamento de Yegorov e de Pietrov. Deixávamos os dois presos e finalmente expulsávamos Pietrov e Yegorov. Ele tinha um costume estranho: visitar os nossos alojamentos. Chegava na casa de um dos mestres, sentava-se e ficava calado, como se estivesse observando alguma coisa. Ficava sentado, assim, calado, por 1 hora ou 2, e ia embora. Isso ele chamava sustentar as boas relações com os companheiros. E ao que parece, fazer-nos essas visitas e ficar lá sentado era-lhe penoso. E ele fazia isso somente porque o considerava sua obrigação de colega. Nós, professores, o temíamos. Até mesmo o diretor o temia. Pois veja só, nossos professores são gente pensante, profundamente correta, educada, lendo Turgenev e Tchichedrin. E, no entanto, essa pessoa, que andava sempre de galochas e guarda-chuva, segurava nas mãos todo o ginásio durante 15 anos inteiros. Mas qual ginásio? Era a cidade inteira. As Nossas Senhoras, aos sábados, não realizavam espetáculos domésticos, com receio de que ele ficasse sabendo. E o clero acanhava-se de, na sua presença, comer carne e jogar baralho. Sob a influência de gente como Bielikov,
na nossa cidade, nos últimos 10, 15 anos, começou-se a ter medo de tudo. Medo de falar alto, de mandar cartas, de entabular novas relações, de ler livros, medo de ajudar os pobres, de alfabetizar. Ivan Ivanitch, querendo dizer algo, pigarreou, mas antes acendeu o cachimbo, olhou para a lua e só depois falou pesadamente: Sim, os pensantes, os corretos leem Tchedrin e Turgenev e toda sorte de outros autores, etc. E, no entanto, submetiam-se. Aguentavam. Aí é que está. Assim é. Bielikov morava no mesmo edifício que eu, continuou Burkin. No mesmo pavimento, uma porta em frente da outra. Nós nos víamos com frequência e eu conhecia sua vida doméstica. E em casa era a mesma história. Roupão, gorro, trincos e toda uma série de proibições e limitações diversas. E... ai, que não aconteça alguma coisa. Comer carne magra faz mal, mas a gorda não pode, porque podem dizer que Bielikov não observa os jejuns. E ele comia perca na manteiga, um alimento não de jejum, mas também que não se pode dizer que de carne, né? Não tinha serviçais do sexo feminino, de receio que pensassem mal dele, mas conservava o cozinheiro Afanassi, velho de uns 60 anos, não muito sóbrio e meio retardado, que servira em outros tempos como ordenança e sabia cozinhar um pouco. Esse Afanassi ficava geralmente parado junto da porta, sempre murmurando o mesmo com um suspiro profundo. Muitos deles proliferam hoje em dia. E o dormitório de Bielikov era pequeno, como um caixote. A cama de cortinado. Ao se deitar para dormir, ele puxava o cobertor sobre a cabeça. Era quente, abafado, o vento batia na porta fechada, a estufa zumbia. Ouviam-se suspiros da cozinha, suspiros sinistros. E ele sentia medo debaixo do cobertor. Tinha medo de que acontecesse alguma coisa, de que o Afanassi o esfaqueasse, de que ladrões penetrassem na casa. E depois tinha sonhos perturbadores a noite toda. E de manhã, quando íamos juntos para o ginásio, ele estava abatido, pálido. E via-se que o populoso ginásio para onde ele ia era assustador, contrário a todo o seu ser, e que andar ao meu lado era penoso para ele. Um homem solitário, por natureza. Fazem muito barulho nas nossas classes, dizia ele, como que procurando uma explicação para o seu mal-estar. Não tem cabimento. E esse professor de grego, esse homem no estojo, imagine só, quase que se casou. Ivan Ivanitch lançou um rápido olhar para dentro do galpão e disse: Tá brincando? Sim, ele quase casou, por estranho que pareça. Foi-nos nomeado um novo professor de História e Geografia, um tal Kovalenko, dos ucranianos. Ele não chegou sozinho, mas com a irmã Varienka. Ele é jovem, alto, moreno, de mãos enormes e vê-se pelo rosto que tem voz de baixo e, de fato, sua voz como que sai de um tonel. E ela já não é jovem, uns 30 anos, mas também é alta, esguia, de negras sobrancelhas, faces rosadas. Numa palavra, não uma rapariga, mas um doce. E tão espontânea, ruidosa, sempre cantando romanças ucranianas e rindo às gargalhadas. Por qualquer coisa, ela desandava em cascatas de riso. O nosso primeiro contato básico com os Kovalenko, lembro-me, aconteceu no aniversário do diretor. No meio dos sisudos, tensamente enfadonhos pedagogos, que até para um aniversário vão por obrigação, vimos de repente uma nova Afrodite nascendo da espuma.
Caminha, de mão na cintura, rialto, canta, dança. Ela cantou com sentimento, sopram os ventos. E depois mais uma romança e mais uma. E nos encantou a todos. A todos. Até ao Bielikov. Ele sentou-se ao seu lado e disse, com um sorriso adocicado: o idioma da Malorusa, da Malorrússia, lembra por sua suavidade e sonoridade o grego antigo. Isto a lisonjeou. E ela começou a contar-lhe com sentimento e convicção que na região de Gadiatsky ela tem uma herdade, e na herdade vive a mãezinha, e lá há frutas, que peras, que melões, que berinjelas. Ali as abóboras são chamadas kabak, e as berinjelas tchink, e o bortchotchok é cozido com as vermelhinhas e as azuisinhas. Tão gostoso, que é um horror, dizia. Escutávamos e escutávamos. E de repente tivemos todos a mesma ideia. Seria uma coisa boa casá-los, disse baixinho a mulher do diretor. E todos, eu não sei porquê, lembramos-nos de que Bielikov não era casado, e parecia-nos agora estranho que nós até agora como que não reparamos, deixamos escapar uma circunstância tão importante na sua vida. Como é que ele se relaciona com as mulheres em geral? Como resolve consigo esse problema essencial? Antes isso não nos interessava de todo, não. Nós, quiçá, nem sequer admitíamos o pensamento de que um homem que anda de galochas com qualquer tempo e dorme numa cama de cortinado pudesse amar. Ele é muito que já passou dos 40. E ela tem 30. Esclareceu sua ideia a mulher do diretor. Eu acho que ela se casaria com ele. O que não se faz na nossa província por tédio? Tanta coisa desnecessária, absurda. Isso porque não se faz aquilo que é necessário. Se não, veja, para que achamos de repente que era preciso casar esse Bielikov? A quem não dava sequer para imaginar casado? A diretora, a inspetora e todas as nossas professoras do ginásio reanimaram-se, ficaram até mais bonitas, como se de súbito descobrissem a meta da vida. A diretora aluga um camarote no teatro, e eis que no camarote com ela está Varienka, com um desses leques, radiante e feliz. E ao seu lado Bielikov, miúdo, retorcido, como se o tivessem arrancado da cama com tenazes. Eu ofereço uma festinha e as senhoras exigem que eu convide sem falta tanto Bielikov como Varienka. Numa palavra, a máquina pôs-se em movimento. Descobriu-se que Varienka não se opunha à ideia de casar. Viver com o irmão não lhe era muito agradável, não. Só se sabia que eles discutiam. E altercavam o dia inteiro. Aqui tem uma cena. Kavalenko caminha pela rua. Grandalhão, alto e robusto, de camisa bordada. O topete escapando do boné sobre a testa. Numa das mãos, um pacote de livros, noutra, uma bengala grossa e nodosa. Atrás dele vai a irmã, também carregando livros. Mas você, Mikhailik, não leu isto aqui? Discute ela com voz alta. Eu lhe digo, eu juro, você não leu isto de todo. Pois eu lhe digo que li, grita Kavalenko, batendo com a bengala na calçada. Ai, meu Deus, mente! Por que você se zanga? Se a nossa conversa é meramente em princípio, hã? Mas eu lhe digo que não li, grita Kavalenko ainda mais alto. E em casa, assim que alguém de fora está presente, há escaramuça. Essa vida naturalmente já a cansou. Tinha vontade de ter o seu próprio canto.
E também era preciso levar em conta a idade. Aqui já não dá para escolher muito. Aceite-se qualquer um, até um professor de grego. Sem falar que para as nossas senhoritas, tanto faz com quem desde que se case. Como quer que fosse, Varienka começou a demonstrar para com o nosso Bielikov uma pronunciada benevolência. E Bielikov? Ele visitava os Kovalenko do mesmo jeito que a nós. Chegava lá, sentava-se e ficava calado. Ele ficava calado. E Varienka lhe cantava "Sopram os ventos". Ou fita-o pensativa com seus olhos escuros, ou de repente prorrompe em gargalhadas. Ha, ha, ha. Em assuntos de amor e principalmente de casamento, a influência desempenha um grande papel. Todos, tanto os companheiros como as senhoras, começaram a assegurar a Bielikov que ele precisa casar-se, que não lhe resta mais nada na vida a não ser casar. Todos nos congratulávamos com ele. Dizíamos de cara solene toda sorte de banalidades, do tipo, por exemplo, de que o casamento é um passo sério, e que, além disso, Varienka não era nada feia, era interessante, era filha de um conselheiro estatal e dona de uma herdade. E o mais importante, era a primeira mulher que o tratava afável e cordialmente. E ele ficou tonto da cabeça e decidiu que realmente precisava casar-se. Era agora que deveriam tirar-lhe as galochas e o guarda-chuva, proferiu Ivan Ivanitch. Pois imagine que isto resultou impossível. Ele colocou na sua mesa um retrato de Varienka e ficava me fazendo visitas, falando de Varienka, da vida familiar, de que o casamento é um passo sério. Visitava os Kovalenko com frequência, mas não mudou o seu modo de viver nem um pouco. Não, até pelo contrário. A decisão de casar-se fez sobre ele um efeito como que doloroso. Ele emagreceu, empalideceu e aparentemente afundou-se ainda mais no seu estojo. Varvara Savchna me agrada, dizia-me ele com um débil sorrisinho torto. E eu sei, casar é indispensável para cada pessoa, mas tudo isso, sabe, aconteceu assim de repente. É preciso pensar um pouco. O que há aqui para pensar? Digo-lhe eu. Case-se e ponto. Ah, não. O casamento é um passo sério. É preciso antes ponderar as obrigações iminentes, a responsabilidade. Que não aconteça alguma coisa. Isso me preocupa tanto. Eu agora não durmo todas as noites e confesso que eu tenho receio. Ela e o irmão têm um modo de pensar um tanto estranho. Eles raciocinam, sabe, de um jeito estranho. E o caráter é muito agitado. A gente se casa e depois, quem sabe, vai parar em alguma história. E ele não fazia o pedido. Ficava adiando, para grande desgosto da mulher do diretor e de todas as nossas damas, sempre ponderando as obrigações e as responsabilidades iminentes. E nesse ínterim passeava quase todos os dias com Varienka e quiçá pensava que assim é que era preciso na sua situação. E vinha visitar-me a fim de conversar sobre a vida familiar. E provavelmente ele acabaria fazendo o pedido e teria lugar um daqueles casamentos tolos e desnecessários que entre nós, de tanto tédio e falta do que fazer, realizam-se aos milhares. Se de repente não acontecesse um escândalo colossal. Carece dizer que o irmão de Varienka, Kovalenko, detestou Bielikov desde o dia em que foram apresentados e não o suportava. Eu não entendo, dizia-nos ele dando de ombro. Não entendo como vocês conseguem aguentar esse fiscal.
Esse carantonha repulsiva. Ora, senhores, como é que vocês podem viver aqui? A atmosfera aqui entre vocês é sufocante e nojenta. Então vocês são pedagogos, é isso, professores? Vocês são uns puxa-postos, isso sim. O que vocês têm não é templo de ciência, mas um tribunal de moral e bons costumes. Até fede azedo como uma guarita policial. Não, amigos, eu moro aqui com vocês e mais um pouco e volto para minha cidade, para minha herdade, para caçar lagostas e ensinar os moleques de lá. Vou-me embora. E vocês fiquem aqui com seus Judas e ele que arrebente. Ou então ele ria. Gargalhava até as lágrimas, ora em voz de baixo, ora em voz fininha e guinchante, e me perguntava com um gesto das mãos: "Para que ele fica sentado na minha casa? De que precisa? Senta-se e fica olhando." Ele até apelidou Bielikov de Aranha. E naturalmente nós evitávamos falar com ele que sua irmã Varienka estava disposta a aceitar o Aranha. E quando um dia a mulher do diretor lhe fez uma alusão a como seria bom acomodar sua irmã junto a um homem tão sério e respeitado por todos como Bielikov, ele franziu o senho e resmungou: "Não é da minha conta. Ela que se case com uma víbora, se quiser. Mas eu não gosto de me imiscuir nos assuntos alheios." Agora ouça o que veio depois. Um gaiato qualquer desenhou uma caricatura. Bielikov andando de galochas, calças arregaçadas debaixo do guarda-chuva e de braço dado com Varienka. Embaixo a legenda: Andropos enamorado. A expressão, sabe, foi captada admiravelmente. O artista de certo trabalhou mais de uma noite, porque todos os professores do ginásio masculino e feminino, os mestres do seminário, os funcionários, todos receberam um exemplar. E Bielikov também o recebeu. A caricatura causou-lhe a mais deprimente das impressões. Saímos juntos da casa, era no dia de 1º de maio, um domingo, e todos nós, mestres e ginasianos, combinamos uma reunião junto ao ginásio, para depois irmos juntos a pé para fora da cidade, ao bosque. Saímos, e ele está verde, mais sombrio que uma nuvem. Como existem pessoas más e perversas, articulou ele. E seus lábios começaram a tremer. Eu até senti pena dele. Estávamos andando e, de repente, imagine só, lá vem rodando, de bicicleta, o Kovalenko. E atrás dele Varienka, também de bicicleta, vermelha, cansada, mas alegre e feliz. "Pois nós aqui!" grita ela. "Vamos na frente! O tempo está tão lindo, mas tão lindo, que é um horror!" E sumiram ambos. O meu Bielikov de verde que estava ficou branco, como que petrificado. Parou a olhar para mim. "Perdão, mas o que é isso?" perguntou ele. "Ou quem sabe é uma ilusão de ótica. Então é decente que professores de ginásio e mulheres andem de bicicleta?" E o que há de indecente nisso?" disse eu. "Eles que rodem em boa paz." "Mas como é possível?" exclamou ele, atônito com a minha calma. "O que está dizendo?" E ele estava tão chocado que não quis continuar o passeio e voltou para casa. No dia seguinte, ele esfregava as mãos nervosamente o tempo todo e estremecia, e via-se pelo seu rosto que ele sentia-se mal. E ele abandonou as aulas, o que lhe acontecia pela primeira vez na vida. E ao entardecer ele agasalhou-se mais, apesar de o tempo lá fora estar bem estival.
e arrastou-se até os Kovalenko. Varinka não estava em casa, e ele encontrou apenas o irmão. Sente-se por obséquio, pronunciou Kovalenko friamente e franziu o senho. Seu rosto estava sonolento. Ele acabava de acordar da siesta depois do almoço e estava muito mal-humorado. Bielikov, sentado, ficou em silêncio durante uns 10 minutos e começou: Eu vim aqui para aliviar a minha alma. Eu sinto-me muito, muito deprimido. Um engraçadinho qualquer desenhou-me em forma ridícula a mim e a outra pessoa chegada a nós dois. Considero meu dever garantir-lhe que eu não tenho nada com isso. Eu não dei nenhum motivo para semelhante zombaria. Pelo contrário, eu sempre me comportei como uma pessoa inteiramente correta. Kovalenko continuava enfarroscado e silencioso. Bielikov esperou um pouco e continuou em voz baixa e tristonha. E eu tenho mais uma coisa a dizer-lhe. Eu estou no serviço há muito tempo e o senhor está apenas começando a servir e julgo meu dever como um companheiro mais velho preveni-lo. O senhor passeia de bicicleta e isto é um divertimento totalmente inadmissível para um educador da juventude. E por que isso? Perguntou Kovalenko com voz de baixo. Mas será que ainda é preciso explicar, Mikhail Savitch? Será que não é compreensível? Se o professor fica rodando de bicicleta, o que então resta para os alunos? Resta-lhes somente andar de cabeça para baixo? E uma vez que isto não foi permitido em circular, então é proibido? Ontem eu fiquei estarrecido. Quando eu vi a sua irmã, escureceu-se-me a vista. Uma mulher, ou uma moça de bicicleta. Isto é terrível. E o que o senhor deseja, hã? Afinal de contas? Eu desejo apenas uma coisa. Adverti-lo para que se acautele, Mikhail Savitch. O senhor é um homem jovem, tem um futuro pela frente. É preciso comportar-se com muito, muito cuidado. O senhor já é muito negligente. Como ele é negligente. Anda de camisa bordada, sempre na rua com certos livros. E agora também a bicicleta. Isso do senhor e sua irmã andarem de bicicleta chegará ao conhecimento do diretor, depois do curador. Será bom isso? Se eu e minha irmã passeamos de bicicleta, isso não é da conta de ninguém, disse Kovalenko, e ficou vermelho. E aquele que se miscuir nos meus assuntos domésticos e familiares, eu o mandarei ao diabo que o carregue. Bielikov empalideceu e levantou-se. Se o senhor fala comigo nesse tom, eu não posso continuar, disse ele. E peço-lhe que nunca, nunca se expresse dessa forma a respeito dos superiores na minha presença. O senhor deve referir-se a autoridades respeitosamente. E eu disse alguma coisa de ruim sobre as autoridades? Perguntou Kovalenko, fitando-o com raiva. Por favor, deixe-me em paz. Eu sou um homem honesto e não desejo falar com um indivíduo como o senhor. Eu não gosto de fiscais. Bielikov começou a agitar-se nervosamente e a se vestir depressa, com uma expressão de horror no rosto, pois era a primeira vez na sua vida que ele ouvia semelhantes grosserias. Pode dizer o que quiser, disse ele, saindo do vestíbulo para o patamar da escada. Eu só devo preveni-lo. Pode ser que alguém os tenha ouvido, e para que não distorçam a nossa conversa e não aconteça alguma coisa, eu terei de comunicar ao senhor diretor os termos da nossa conversa, nos seus traços principais.
É minha obrigação fazê-lo. Comunicar? Pois vai, comunica. Kovalenko agarrou por trás dos colarinhos e deu-lhe um tranco. E Bielikov rolou escada abaixo, batendo nos degraus com as suas galochas. A escada era alta, íngreme, mas ele rolou até embaixo incólume. Levantou-se e apalpou o nariz, só os óculos ficaram inteiros. Mas justamente na hora em que ele rolava a escada, entrou Varienka, e com ela 2 senhoras. Elas ficaram lá embaixo olhando, e isto para Bielikov era o mais terrível. Melhor seria, parece, quebrar o pescoço e ambas as pernas do que tornar-se alvo de zombaria, pois agora toda a cidade ficará sabendo. Isto chegará até o diretor, até o curador. Ai, que não aconteça alguma coisa. Pintarão outra caricatura. E com tudo isso ele acabará recebendo ordens para pedir demissão. Quando ele se levantou, Varienka o reconheceu. E olhando para o seu rosto ridículo e sobretudo amarrotado, as galochas e sem entender do que se tratava, supondo que ele caíra sozinho, sem querer, não se conteve e prorrompeu em gargalhadas que se ouviam em todo o prédio. E com esse cascateante e melodioso ra-ra-ra, terminou tudo. Tanto os planos matrimoniais como a existência terrena de Bielikov. Ele já não ouvia o que Varienka dizia e não enxergava nada. Voltando para casa, ele tirou, em primeiro lugar, o retrato da mesa e depois deitou-se e não se levantou mais. Uns 3 dias depois, o Afanassi procurou-me, perguntando se não seria bom mandar buscar um médico, pois alguma coisa estava acontecendo com o patrão. Fui ver Bielikov. Ele jazia sob cortinado, debaixo do cobertor em silêncio. As perguntas ele só respondia sim ou não e nem mais um som. Ele está deitado. Em volta vagueia o Afanassi, taciturno, carrancudo, com profundos suspiros. E tresandando a vodka como um botiquim. 1 mês depois, Bielikov morreu. Nós o enterramos, todos nós, isto é, ambos os ginásios e o seminário. Agora, dentro do caixão, a sua expressão era cândida, agradável, até alegre, como se estivesse contente porque finalmente o puseram dentro de um estojo, do qual ele já não sairá nunca mais. Sim, ele atingiu o seu ideal. E como que em sua homenagem, na hora do enterro, fazia um tempo brusco e chuvoso. E todos nós estávamos de galochas e guarda-chuvas. Varienka também veio ao enterro. E quando o caixão baixou à sepultura, deu uma choradinha. Eu notei que as ucranianas só choram ou dão gargalhadas, não dispondo de um estado de espírito intermediário. Confesso que sepultar pessoas como Bielikov é um grande prazer. Quando voltávamos do cemitério, ostentávamos expressões modestas e neutras. Ninguém queria demonstrar esse momento de satisfação, um sentimento parecido com aquele que experimentávamos havia muito, muito tempo, ainda na infância, quando os adultos saíam de casa e nós corríamos pelo jardim 1 hora ou 2, deliciando-nos com a liberdade completa. Ah, liberdade, liberdade. Até uma alusão, até uma débil esperança da sua possibilidade empresta asas à alma, não é verdade? Voltamos do cemitério com boa disposição. Não passou mais de uma semana e a vida retomou o curso antigo. Uma vida igualmente áspera,
cansativa e sem sentido. Não proibida por circulares, mas nem tampouco permitida totalmente. Não ficou melhor. E, de fato, Bielikov foi enterrado. Mas quantos sobraram desses homens no estojo? Quantos mais ainda virão a existir? Pois é, assim são as coisas, disse Ivan Ivanes e acendeu o cachimbo. Quantos mais deles ainda virão a existir? Repetiu Burkin. O professor do ginásio saiu do galpão. Era um homem de pequena estatura, gordo, totalmente calvo, de barba negra até quase a cintura. E com ele saíram 2 cães. A lua! Mas que lua! Disse ele, olhando para cima. Já era meia-noite. À direita via-se a aldeia toda. A rua comprida estendia-se para longe, por umas 5 verstas. Tudo estava mergulhado num sono misterioso e profundo. Nem um movimento. Nem um som. É difícil até acreditar que na natureza pode haver um silêncio assim. Quando numa noite de luar se vê uma larga rua de aldeia, com seus isbás, montes de feno, salgueiros adormecidos, faz-se um silêncio dentro da alma. Nesse seu repouso, oculta nas sombras da noite dos labores, preocupações e desgraças, ela é cândida, triste, bela, e parece que até as estrelas olham para ela com carinho e encantamento, e que já não existe o mal na terra, e que tudo está bem. À esquerda, na beira da aldeia, começava o campo. Ele era visível bem longe, até o horizonte, e em toda a vastidão desse campo, inundado de luar, também nada se movia, nem um som. Pois é, assim são as coisas. Mas será que isto de nós vivermos na cidade, no abafamento e no aperto, escrevermos papéis desnecessários, jogarmos baralho, será que isto também não é um estojo? E que nós passamos a vida no meio de desocupados, chicaneiros, mulheres tolas e ociosas, falamos e ouvimos toda sorte de bobagens. Isto não será também um estojo? Olhe, se quiser eu lhe conto uma história muito instrutiva. Não, não. Já é hora de dormir, disse Burkin. Até amanhã. Ambos entraram no galpão e deitaram-se sobre a palha. E ambos já se cobriram e começaram a cochilar, quando de repente ouviram-se uns passos leves. Alguém andava perto do galpão. Passa, para um pouco, e 1 minuto depois novamente. Os cães começaram a rosnar. É a Mavra que está andando, disse Burkin. Os passos silenciaram. Ver e ouvir como mentem, disse Ivan Ivanes, virando-se sobre o outro lado. E depois te chamam de bobo, porque toleras essas mentiras. Suportar ofensas, humilhações, não se atrever a declarar abertamente que estás do lado das pessoas honestas e livres, e mentires tu mesmo, sorrir, e tudo por causa de um pedaço de pão, por causa de um canto quente, por causa de um títulozinho qualquer que não vale 1 centavo. Não é mais possível viver assim. Ora, isto já vem de outra ópera, Ivan Ivanes.
disse o professor. Vamos dormir. E uns 10 minutos depois, Burquim já dormia. Mas Ivan Ivanes rolava de um lado para o outro e suspirava. E depois levantou-se, saiu para fora e, sentado diante da porta, acendeu seu cachimbinho.